Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia com o Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Celeste Caldarte, publicado aí pela Expressão Popular. Então queria agradecer a Expressão Popular, agradecer a Roseli, Movimento Sem Terra, porque essa obra está sendo muito importante de ser analisada, embora a gente esteja indo com calma nela, né, vocês estão vendo. Hoje talvez um episódio onde a gente vai condensar um pouco mais de coisas, porque a gente tinha discutido momentos históricos a nível de o que é o movimento sem terra e o que é ser sujeito sem terra, e depois a gente passou para o momento, que é o que a gente tem discutido agora, sobre a ocupação da escola, num sentido de que educação é mais do que educação, né? E a gente passou pelo primeiro momento da importância disso, que é a avaliação de quando começam a ter as primeiras ocupações, da necessidade fundamental de se pensar a educação, a pedagogia, as crianças, a formação dos mais velhos e por aí vai. E hoje a gente vai passar então pelo segundo momento, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Lembrando que o livro pode ser comprado diretamente no site da editora ou na livraria, Expressão Popular, mas também lembrar vocês que a gente disponibiliza o PDF no nosso Drive, que o link está na descrição, e a gente traz ele aqui na tela para fazer aí, né, e fazer esse acompanhamento enquanto a gente vai lendo, que eu acho que é importante para quem não quer abrir o livro, quem está vendo pelo celular, enfim, e por aí vai. Então, inclusive, só para mostrar para vocês, estou trazendo aqui para a tela, já está aberto no livro, né, que é o Pedagogia do Movimento Sem Terra, mas tem a pastinha certinho dentro do nosso Drive para vocês, beleza? Além disso, a gente tem vários projetos, como por exemplo o nosso podcast, que o último episódio, inclusive, combina com outra coisa que está aqui, que é a abertura editorial e a pré-venda do Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo, do Kwame Nkrumah, publicado por nós na abertura editorial, tá? O livro está em pré-venda e a pré-venda estará na descrição, beleza? Da hora, olha que legal. Novidades, coisas novas vindo aí. Enfim, está sendo um livro bem interessante. Eu, né, efetivamente comecei a ler agora, que ele já foi. Eu não participei da elaboração do livro, eu participei da elaboração da editora e da parte comunicativa dela, né? E aí agora eu tive acesso a efetivamente conseguir ter tempo para sentar e ver o material, e tá muito lindo, tá muito legal. É o Kwame Nkrumah, o bagulho é pesado, prefácio do Muriatã, pós-fácio do Márcio, do Márcio, do nosso Márcio. Enfim, o bagulho é muito lindo. Aí vocês podem ouvir lá no nosso podcast um episódio sobre isso. Lembrar que o meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, tá na editora Terra Sem Anos, e também de seguir aí a Clio Operária, a nossa revista do coração. Autonomia Literária, segue com o cupom de desconto, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto, tá? E aí não deixe de curtir, comentar, compartilhar, seguir nossas redes sociais e apoiar financeiramente esse projeto pelo Pix ou pelo apoio coletivo, que é o que mantém aí essa atividade, tá bom? É nóis, família. Então, bora lá, efetivamente, para o episódio, para esse segundo momento, que é um momento longo. Inclusive, a gente vai dividir ele em duas partes, tá? Já para avisar vocês. Então, essa semana a gente vai falar só sobre esse segundo momento, beleza? Trazer, então, aqui para a tela. E vamos lá. Segundo momento, dar o zoom necessário. A inserção da escola em uma organização social de massas, ou queremos estudar em uma escola do MST. Esse é o marco do que é esse segundo momento. No processo de formação do sem terra, ou já dos sem terra, esse é o período de consolidação de sua identidade como lutador permanente e membro de uma organização social duradoura, que ele mesmo ajuda a construir à medida que decide participar desse movimento de massas que luta pela reforma agrária do Brasil. Trata-se do momento que constitui, a partir da emergência dos assentados e do desafio de construir junto com eles outro tipo de relações sociais no campo, implicando na multiplicação das frentes de atuação do MST, entre elas a da educação. Em termos de referência cronológica nacional, este é o que se inicia a criação do setor de educação do MST, um dos desdobramentos organizativos daquele primeiro encontro nacional de 87, e que culmina com a realização do primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária, o primeiro ENERA, que aconteceu em Brasília, de 28 a 31 de julho de 97. Novamente, trata-se de um encontro que se transforma em um fato histórico, à medida que sua articulação e realização representavam a síntese do processo desenvolvido em educação pelo movimento nesse período, precisamente uma década, prenunciando o que seriam os desafios do momento seguinte. Alguns dos desafios desse segundo momento continuam até hoje,
No entanto, acompanhando a trajetória histórica do MST no seu conjunto, já estava demarcada a passagem para um novo momento, o que quer dizer que estavam sendo acrescidos alguns elementos a mais para considerar um desenlace dos próprios desafios anteriores. Então, agora a gente chega então nesse segundo desafio, né? Esse segundo momento e os novos desafios que são colocados nesse segundo momento. Existe uma avaliação pela autora, já com quase 2 décadas disso, de que esses desafios ainda estavam colocados inclusive, mas que essa passagem para esse segundo momento já era prevista. E aí eu acho que também vale uma avaliação, e eu acredito que quando eu li a primeira vez, eu também estava pensando nisso, mas pensando em qual é a nossa avaliação de agora em relação a esses desafios, né? Onde a gente se encontra com relação a eles. Deixa eu grifar aqui primeiro. A ênfase desse segundo momento esteve no processo da produção da chamada proposta de educação ou proposta pedagógica do MST, configurando-se como uma ampliação da própria noção de direito. Não apenas ter acesso à escola, mas o direito de constituí-la como parte da sua identidade, fazer de cada escola conquistada uma escola do MST. Opa, perdão. Do ponto de vista da formação do Sem Terra, o fato de o MST passar a se ocupar da escola projetava um elemento... Tá ficando essa coisa aqui na frente, tá me irritando. Um elemento muito importante da continuidade de sua trajetória. As crianças e os jovens também estavam sendo incluídos na categoria Sem Terra. Isso apontava para uma visão mais histórica, de longo prazo da luta, e para uma aproximação maior entre as tarefas de formação e educação no movimento. Então, aqui a gente tem outro ponto fundamental. Quando se passa a pensar a educação nessa forma, se entende que Sem Terra também envolve as crianças e os jovens, né? Ser Sem Terra, então, vai constituir toda a vida social dos sujeitos. E por vida social eu falo ecológica também, né? Eu falo da questão da natureza não humana, né? E isso faz com que formação e educação caminhem lado a lado. Por quê? A educação ela vai carregar um novo sentido, ela carrega um novo conteúdo. E é um pouco disso, dos movimentos que a gente faz, quando a gente para olhar a escola, a partir do Cacique Babau, a partir do Mestre Joelson, a partir da Roseli Salete Caldarte, mas além disso, a perspectiva do que eles enxergam enquanto movimentos de luta, de autodefesa, de autonomia, de autogestão territorial, enfim, por aí vai, que já colocam uma coisa de que essa formação ela vai ser indissociável da educação, porque a educação ela está pensando e ela está sendo construída a partir da construção e da possibilidade de novas relações sociais, né? Ou outras relações sociais que não capitalistas. Eu acho que esse é o ponto. E esse é o ponto fundamental que marca esse segundo momento. É por isso que se fala de uma proposta pedagógica do MST. A formação dos sujeitos sem terra também poderia ser feita na escola, né? A escola também poderia ser lugar de formação para a comunidade do MST. Um processo de ressignificação do movimento da escola estava sendo posto em marcha. As marchas deste momento são, ao meu ver, 3 principais, com diversos traços que se desdobram de cada uma delas. E agora ela começa a ramificar um pouco as coisas. A primeira marcha é a da construção de que o movimento costuma chamar de organicidade da educação, que é exatamente o processo em que a luta pela escola e a discussão sobre como ela deve ser em uma realidade de assentamento ou acampamento passam a acontecer por dentro da estrutura organizativa do MST, como parte da sua própria constituição enquanto uma organização social de massas. Ou seja, por essa característica, uma das coisas que vai marcar vai ser a organicidade, onde as próprias massas, os próprios acampados e assentados vão pensar suas próprias escolas. E isso vai gerar certas particularidades. Eu gosto de me referir nesse momento ao que, por exemplo, o mestre Joelson pensava, né? E a gente leu isso daqui, tanto no Por Terra e Território, mas mais agora nesse livro da UFMG, que é uma questão voltada para as escolas que são relacionadas ao que está sendo feito, né? Então, por exemplo, lá no assentamento Terra Vista, a escola do cacau. E isso é uma característica, enfim, de certas regiões que vão ter isso e de certos lugares que vão se propor a trabalhar com isso, né? A agrofloresta de lá tem como nos pontos importantes o cacau. A produção, a fábrica de chocolate está lá, enfim, e por aí vai. Eu acho que são elementos só para dar uma orientada.
O Encontro Nacional de 87 representou, pois, uma mudança no eixo no processo de ocupação da escola pelo Sem Terra. Através dele, da decisão que o motivou, ou seja, a de desencadear essa articulação nacional, o MST, atendendo à pressão de sua base social, tomou a si a tarefa de organizar o trabalho de educação escolar nos acampamentos e assentamentos conquistados através de sua luta. Da organização mais ou menos espontânea, surgida nos estados do centro-sul do país, onde o movimento foi gestado e já estava em processo de consolidação organizativa através de vários assentamentos, nasceu então o setor de educação do MST. Olha que lindo. Agora era a hora que passou a ser organizado com esse nome e essa lógica nos estados, principalmente a partir de 1988, acompanhando a nova estruturação do movimento em setores, com elos presentes desde a base local até as instâncias nacionais. A principal função do setor de educação seria, como tem sido, a de articular e potencializar as lutas e as experiências educacionais já existentes, ao mesmo tempo que desencadear a organização do trabalho onde ele não havia surgido de forma espontânea, ou nos assentamentos e acampamentos que fossem iniciados a partir daquele momento. Os encontros nacionais de professores de assentamento logo se transformariam nas reuniões ordinárias do Coletivo Nacional de Educação do MST, instância máxima de decisão do setor de educação até hoje. Eu não sei como está hoje, e eu acho que, enfim, não cabe, é delicado falar sobre isso, é porque está no livro, beleza, a gente vai ler, faz parte, né? Mas eu não sei como está definido hoje, e é uma coisa que eu não vou me propor a trazer aqui, até porque não é, enfim, o setor que eu estou, embora seja um setor que eu esteja próximo em vários momentos, eu gosto muito, né? Você está ligado, né? Eu já falei várias vezes como a Caverna do Morcego se constitui, enquanto só um ponto de vocalizar várias dessas coisas que a gente já estava projetando, planejando, em vários lugares, em vários momentos dentro da luta, né? E aí, calma aí que agora eu tenho que grifar. Na nova lógica, então, o movimento tirava das famílias e das professoras a responsabilidade isolada de fazer esse trabalho, ao mesmo tempo que lhes devolvia a tarefa, agora como parte de sua participação na organização do MST. O movimento, enquanto organização, não tinha respostas para as perguntas trazidas pelas professoras. Como explica João Pedro Stedley, diferente da luta pela terra e da prática da formação de militantes que fomos buscar na história as lições para a nossa organização, na educação tivemos que aprender com nossa própria experiência. E eu diria mais, que ainda tem muita coisa, inclusive, para ser transformada nesse sentido. No leque das experiências que o MST conhecia, nenhuma incluía a educação, escola, como dimensão da organização. Tinha o Paulo Freire, o movimento de educação de base, que fazia uma certa ligação com os sindicatos, mas era diferente. O que se faz neste momento foi dizer às professoras que suas preocupações eram importantes e que precisavam continuar a buscar em sua própria prática essas respostas, qualificando seu processo de articulação e de reflexão à medida que passassem a compreender mais profundamente a luta como um todo. Isso é um outro ponto, e é um ponto talvez até pouco explorado, e aí eu diria que o MST é um dos movimentos que mais explora isso quando olha para a história socialista, que é a questão da educação, né? Inclusive, a presença em Cuba acaba girando em torno disso também, né? A gente sabe da questão de médicos e tudo, mas existe um ponto fundamental que é isso, a Rosa Luxemburgo debatia isso, a Krupskaya, inclusive, quando ela vai falar sobre o Lenin, ela fala sobre isso. Mas aí você vai ter Vygotsky, Pstrak, enfim, você vai ter uma galera, né? Você vai ter, de alguma forma, eu falei Krupskaya mesmo, né? De alguma forma, Kollontai, quando vai pensar a questão das crianças, das mães, das mulheres, de gênero, isso também passa em algum momento ali. Assim como é algo que não foge das experiências de luta revolucionária negra, né? Então, se você for ler o Fanon, se você for ler o Clóvis Moura, se você for ler a Lélia Gonzalez, se você for ler a galera que eu trago enquanto sociologia crítica, mas a gente sabe que em algum momento rompe com a própria sociologia, ou, enfim, entende a questão da luta da militância, mas é Florestan Fernandes, a Lélia Gonzalez, fundamentalmente. Teotônio dos Santos, Vânia Bambia, Rui Mauro Marini. E o André Gander Frank, que eu sempre esqueço o nome dele quando eu coloco, assim, mas também, enfim, tem uma dimensão fundamentalmente diferente. E óbvio, né? Talvez também uma operação de olhar para outras formas de educar
E aí tem os zapatistas, tem Rojava, tem o que foram os sindicatos como o Solidarnosc na Polônia, e a gente tem muitas experiências aqui no Brasil dentro dos territórios de luta e de defesa territorial, e aí principalmente territórios indígenas e quilombolas, né? E isso é muito louco, que essa aproximação na educação e na formação, ela vai ser fundamental, fundamental, fundamental. Não há como escapar disso para pensar a Revolução Social Brasileira. Eu acho que esse é um pouco do ponto que eu quero chegar quando eu trago o Cacique Babau e Mestre Joelson, de que não existe a possibilidade de uma revolução ser feita sem essa integração, sem essa relação, sem a construção efetivamente de outras escolas, e aí eu falo escolas inclusive no sentido não do prédio físico, né, mas de outros entendimentos sobre o que é ensino, o que é ensinar, o que é pedagogia, o que é aprender, o que é ler, o que é escutar, o que é falar, o que é escrever. E que se esse processo, e aí é óbvio, né, que ele tem que acontecer também de uma forma orgânica, mas que é um processo que já está sendo construído, e que se não houver uma atenção para o fortalecimento desse ponto, a gente não passa. E aí, enfim, eu acho que são diversas coisas que têm que ser pautadas e debatidas, né? Inclusive do ponto da forma que a ideologia dominante já introjetou na gente um jeito de pensar e de aprender e de ensinar. Né? E aí eu falo principalmente enquanto povos que foram jogados para as cidades, para as periferias e para as quebradas, e que foram arrancados, né? Já tinham sido arrancados, aqui a gente tenta voltar para a comunidade de uma outra forma, em outro momento, em outro aspecto, mas enquanto luta e resistência contra o sistema capitalista, né, e o colonialismo. E hoje a gente tem que buscar uma outra forma de pensar isso a partir desses povos que estão arrancados também, né? Estão, a gente chama de desterritorializados, mas eu acho que eu vou utilizar o termo arrancados agora. Assim. É isso que eu quero. Essa é a relação, né? Na verdade, isso que mais parece um jogo de palavras, afinal, o movimento e as pessoas que o integram não são a mesma coisa, representou a constituição dos vínculos que permitem hoje tratar da história da educação como parte da história do MST. Porque afirmar que o MST assume uma tarefa e e não é a mesma coisa do que dizer que as famílias sem terra a realizam. O movimento é as famílias, mas ele é mais do que elas, consideradas em cada assentamento ou ocupação. E aí, enfim, não vou explicar. Eu acho que eu vou deixar essa frase por isso mesmo. Essa é uma compreensão que também, na prática, se torna complexa, porque às vezes tem a impressão de que uma coisa substitui a outra. O limite disso, já como desdobramento do próprio salto qualitativo que representou na história do MST, é que na educação, como em outras questões do movimento, ter um setor responsável pode passar a descomprometer as famílias dessa tarefa, rompendo com a organicidade necessária à implementação da escola que foi desejada e projetada por elas próprias. Então, existe uma compreensão de que, sim, existe um setor e que ele tem como entidade máxima alguma comissão, né, como é essa questão da educação que acabou de ser explicada, mas que quem vai ter que construir aquilo não pode ser o setor. Quem vai construir aquilo tem que ser as famílias. E isso é muito importante. Tá, eu vou grifar esse do S até próprias, tá? Daqui assim, ó. Grifei isso daqui. Isso geralmente acontece quando o setor não cumpre adequadamente o seu papel, que é principalmente o de organizar a participação das famílias. Ou então quando a decisão organizativa não se junta à consciência da importância política de determinada tarefa para o conjunto do movimento. Então, sim, às vezes a tarefa pode ser colocada pelo setor. Quando? E aí, pode ser, né? E aí, é óbvio, né? Eu não tô aqui fazendo uma questão de julgamento, tá? Eu acho que não é esse o ponto, mas uma falha, um erro, uma imprecisão do próprio setor, mas também, às vezes, uma incompreensão das pessoas que estão ali do que é o momento. E eu acho que essa é uma das grandes contradições e conflitos que existem, e isso que vai marcar da União Soviética, os Panteras Negras, zapatistas, MST, MTST e por aí vai, né? E é um ponto que eu
ainda digo, e aí esse segundo ponto em específico, tá? Que ele não necessariamente vai ser resolvido. Óbvio, às vezes a gente tem que identificar erros e acertar e dar uma ajeitada, fazer autocrítica, fazer um novo movimento, tentar uma nova coisa, explorar uma nova opção. E é isso que o setor vai fazer, principalmente quando a tarefa é muito importante. Ponto. Mas que é algo que vai ser constante, dialético e conflitivo, num certo sentido, né? E é o caso da luta pela terra, propriamente dita, e mais recentemente, das questões ligadas à produção. Alguns fatos prenunciam que poderá ser assim também com a educação, exatamente como marca de passagem para o momento histórico seguinte. Isso é uma questão interessante, né? Eu não tenho tanta relação com os setores de educação efetivamente, propriamente ditos, do MST, mas tenho com de alguns outros movimentos. E eu ainda acho que a gente não tem dado a ênfase suficiente na educação, e aí eu falo, inclusive, enquanto pessoa que pensa a comunicação dentro de uma coisa que eu não estou falando sobre a pessoa ser boa para falar em vídeo ou não, a pessoa ser boa para roteirizar um vídeo ou não, a pessoa saber fazer legenda de post ou não. Comunicação não é isso. Isso é um ponto da comunicação digital e é só um ponto dentro da comunicação digital, diga-se de passagem. Comunicadores têm que estar atentos, por exemplo, com segurança digital. Isso é papel da comunicação. Assim como segurança de informação. Isso também é papel da comunicação. Enfim, um pouco disso que eu estou falando. E a comunicação, ela também tem que pensar a educação a partir do momento que a educação é sobre formação. Porque a gente está criando um tecido social. E no final, a comunicação ela não é para ser um trabalho. Ela pode ser um trabalho enquanto a gente precisa de uma galera para cuidar do Instagram. Show, da hora, 1000 grau. Mas o bagulho aqui, a comunicação enquanto comunicação, é uma tarefa geral. Assim como o processo de formação e de educação, juntos, também fazem parte de um processo geral, todo mundo. E são coisas que, e pensando que a educação está lá, sim, você precisa de um setor, você precisa disso. Mas ela tem que ser um processo orgânico da própria materialidade do que está sendo feito. Mais ou menos essa brisa. Da luta como escola de aprendizado, da luta como escola de ensino, da luta como esse momento de formação também. Um pouco disso. Bem luxemburguista, né? Bem luxemburguista, enfim. Sim, e desejo continuar. A expressão organicidade indica no movimento o processo através do qual uma determinada ideia ou tomada de decisão consegue percorrer de forma ágil e sincronizada o conjunto de instâncias que constituem a organização. Ou seja, reparem como comunicação, do jeito que eu coloco, está extremamente vinculada com a organicidade. Desde o núcleo de base de cada acampamento e assentamento, até a direção nacional do MST, em uma combinação permanente de movimentos ascendentes e descendentes, capazes de garantir a participação efetiva de todos na condução da luta, de garantir a participação efetiva de todos na condução da luta, em suas diversas dimensões. Essa é, aliás, a própria noção de democracia do MST. Então, a democracia, ela está na própria participação. E é um bagulho muito louco, porque é isso. A escola dentro do território, embora a decisão ela vá de baixo para cima para ser entendido o que está sendo feito, né? Porque essa organicidade ela acontece, fundamentalmente e principalmente dentro de um grupo mais articulado, que é o que está sendo exposto pela Roseli aqui, isso meio que vai ser feito pela própria base. Então a democracia já está aí, tá ligado? Demandas podem vir das famílias até as instâncias nacionais, ou o inverso, ela está falando o que eu estava falando. O fundamental é o caminho que essas demandas percorrem até poderem ser consideradas como sendo uma definição do próprio movimento. Por isso, a construção da organicidade é considerada uma tarefa fundamental de cada um dos setores, instâncias ou frentes de atuação. Tá aí. Um fio que é permanente da progressiva complexidade de uma estrutura organizativa de caráter nacional e popular e que contradiz em sua lógica a tradição cultural de isolamento, de não participação política e também a experiência de um tempo menos acelerado, BOSE, que está presente em boa parte da base social que constitui o MST. Para o funcionamento adequado dessa lógica organizativa, precisam estar garantidos os espaços de participação em todos os níveis. Do contrário, o processo estanca.
No caso da educação, se existe uma articulação nacional, mas não a sua correspondente estadual, que faça chegar as instituições nacionais em cada assentamento e acampamento e vice-versa, o trabalho não acontece. Por sua vez, se, em cada área, não tiver organizado uma equipe de educação como espaço de articulação das ações concretas, na prática nada é feito com as informações ou questões que ali chegam. Não, Ula. Não, calma lá. Senão você vai desajustar tudo aqui. Calma lá. Deixa eu te colocar aqui no chão. Isso. Calma aí, gente. Calma aí. Vou lá piscar aí. E eu não sei aonde, inclusive. Aqui. Oxi. Eu ouvi o barulho dele, esse é o pior. Achei. Achei. Voltando, então. A gente tá na 259. Oi. Isso. Se assim for, as decisões vão aos poucos se descolando do seu próprio destino. E a estrutura, né, por causa disso, perde o sentido de sua existência. É nesses momentos que costumam ser feitos os ajustes na própria estrutura. Não podemos esquecer, no entanto, que essa lógica mais formal de organização é, no MST, quase sempre temperada com os seus ingredientes de movimento de massas. O que, se até pode ser considerado em alguns momentos uma vitória da tradição cultural anterior, também representa esse jeito todo próprio do sem terra de ajustar permanentemente o formato da organização de que afinal são os sujeitos. Um exemplo disso, no campo da educação, está na constituição e funcionamento do coletivo nacional. Na propormal, ele é a instância que une os representantes de cada estado atrás dos quais, portanto, deveria haver toda uma organização estadual que chegasse até as equipes de educação de cada assentamento e acampamento. Isso lhes permitiria, efetivamente, representar o Estado, trazendo e levando demandas e reflexões. Na prática, pelo que sei, não chegou nunca a acontecer uma reunião na qual todos os participantes estivessem nessa condição. Em alguns casos, o Estado enviando pessoas que estão sendo apenas cogitadas para assumir o trabalho de educação, na visão de que, se vivenciarem o clima ou a mística do coletivo e estiverem em contato com as instituições mais avançadas e com as pessoas mais experientes, sua atuação começará de um jeito melhor. Isso tem significado que, a cada reunião, há algum membro novo do coletivo. Isso não necessariamente porque o MST tenha começado essa articulação em algum novo lugar. Ao mesmo tempo, também é verdade que, em certos casos, isso realmente acelerou a organização do setor nos estados. Por sua vez, a dificuldade de sincronia que esse ajeitamento da lógica às vezes provoca precisa ser compensado com algumas outras iniciativas. E aí, óbvio, ela pontua que existem dificuldades pela própria vida, né? Cada pessoa está num canto fazendo várias outras coisas, cada um na sua particularidade, e aí particularidade não no sentido individual, mas no sentido da realidade particular da situação ali. E essas coisas estão sendo trocadas, né? Mas você condensar necessidades mesmas em um mesmo momento, com a mesma força, às vezes é difícil. Então, eles têm seus ajustes e por isso surgem outras iniciativas. Há situações em que a instância nacional busca fazer contato direto com as escolas para garantir que determinadas ações definidas no coletivo sejam de fato realizadas, forçando, através delas próprias, a organicidade nos níveis intermediários. Há ainda um detalhe importante para compreender o processo histórico de construção dessa organicidade e também os seus limites. Para organizar o trabalho do movimento em torno das escolas, foi preciso sair delas. Eu vou grifar. E isso em dois sentidos. Primeiro, que a articulação dessa rede requer a disponibilidade de pessoas para passar de local em local, promovendo discussões com os assentados e acampados e ajudando a constituir as equipes de educação, a organizar as lutas por escola ou pela garantia de professores, e também planejando atividades de formações regionais e estaduais e assim por diante. Isso quer dizer que quem está na escola, em sala de aula, de modo geral, não tem disponibilidade para essa tarefa, especialmente levando em conta os muitos quilômetros a percorrer, e às vezes a pé, que ela exige. Algumas professoras deixaram um trabalho específico de sala de aula para poder assumir esse outro, que afinal tinham desencadeado. Mas em muitos lugares, outras pessoas foram sendo incorporadas ao setor com a função prioritária de organizar a participação das famílias sem terra
nas lutas e discussões sobre a escola. E agora a gente vai entrar, talvez, na parte onde a gente começa efetivamente a elaborar e entender um pouco melhor do que é apresentado enquanto proposta pedagógica do que ela vai trazer, né? Foi a partir daí que se tornou mais usual a expressão educadores do MST, agora já com maior presença masculina, porque ela incluía as professoras, mas não deixava de fora esses outros militantes que, não sendo professores de escola, são também trabalhadores e trabalhadoras da educação. Grifem isso, tá, gente? Não sendo professores de escola, são trabalhadores e trabalhadoras da educação. Assim como as crianças são responsabilidade coletiva, a formação e a politização, a educação também são responsabilidade coletiva. Isso seria ainda mais reforçado com a introdução de novas frentes de ação do setor, como a educação de jovens e adultos e as mobilizações infantis e outras. Então isso vai, sim, de pensar a alfabetização. EJA, né, jovens e adultos, crianças, mas vai pensar também qual a alfabetização e por que essa alfabetização. E qual é o horizonte pedagógico de, beleza, a gente tem, e aí não enquanto primeira coisa e última coisa, né? Mas a gente vai ter alfabetização, mas a gente vai ter pedagogia socialista, a gente vai ter o estudo sobre a própria pedagogia do MST, a gente vai entender por que está sendo ensinado daquele jeito, e isso eu falo a longo prazo, a longo de tecido social mesmo, saca? Eu acho que é um pouco disso, que são as ligações que vão surgindo, que aí são ligações que não são ligações necessariamente pessoa para pessoa, mas são ligações que envolvem toda a relação social, toda essa ecologia das coisas, né? Aí, Jay e Ju, tô usando ecologia, parabéns. O segundo sentido, agora eu vou ter que ler, né? Ah, beleza. O segundo sentido desse tentar sair da escola chegou em alguns lugares a ser literal. Isso porque tentar inserir a escola na organicidade do movimento tem sido uma tarefa bastante difícil, especialmente quando se quer tratar não de algumas experiências pontuais, mas sim do universo inteiro das escolas públicas que fazem parte das áreas de reforma agrária. Se a relação entre a escola e a comunidade local já costuma ser complicada, tanto mais quando essa comunidade integra uma coletividade nacional e ainda com essa peculiaridade da mistura entre características de organização social e de movimento de massas. Embora na universidade isso já tenha dado uma mudada, no ensino fundamental e médio continua tendo muito esse problema, né, da questão do preconceito. E da questão, enfim, que muitas vezes vai envolver questões de racismo, gênero, enfim, por aí vai, porque e aí é isso, né? A gente vê isso na discussão do Cacique Babal, do Mestre Gelson, da Roseli Salete Caldarte, tá? Fique claro que é isso. A gente tem um modelo de escola, de ensino e de tecido social que privilegia e faz a manutenção do status quo do grupo dominante, que faz a manutenção da ideologia e da materialidade dominante, que faz a manutenção do próprio sistema capitalista enquanto subjetividade, ideologia e prática cotidiana. E por isso que escola vai para além de escola. E por isso que escola tem que ser pedagogia. E por isso que pedagogia aqui não é pedagogia... é pedagogia do movimento sem terra. É pedagogia das sujeitas e sujeitos sem terra. Né? E eu penso, quando eu penso no marxismo favelado, que eu gosto de trazer, gosto de falar, eu penso na pedagogia, que vai ser a formação e educação, como diz meu querido amigo, camarada, lutador, guerreiro, Charaju Pablo D'Andrea, pedagogia da formação das sujeitas e dos sujeitos periféricos. Entendeu? Eu só quis dar um nome mais descolado, que é o nome que ele usa, que é um conceito da hora, e que eu acho que já entra com a radicalidade ali no nome, porque é uma proposta que ainda tem muita coisa para ser envolvida. Mas é isso. Fundamentalmente, e agora relendo isso, talvez, né? Aquele momento que você faz. Mas é isso. É uma subversão da ordem e da tradição que costuma ir muito além do que conseguem compreender e aceitar algumas das secretarias de educação ou alguns dos municípios aos quais essas escolas necessariamente se vinculam. Igualmente para os professores que se colocam como funcionário do Estado, a presença do movimento na escola é algo que não podem admitir. Embora, novamente, hoje a gente tem um outro momento sobre isso, principalmente na questão de professores. Ainda que, óbvio, com um desmonte, uma destruição da escola
da alimentação na escola, da educação na escola, das professoras, dos professores e das próprias crianças, né? De novo, o Sem Terra querendo virar um mundo de ponta cabeça e assumir o comando de uma instituição que integra outra hierarquia. Por esse motivo, muitas vezes, as equipes de educação, que na origem surgiram vinculadas diretamente às escolas, acabam se estruturando e fazendo ações educacionais paralelas às escolas, que então seguem sua lógica burocrática intocável, como se estivessem em qualquer outro tempo e espaço, não se deixando ocupar, de jeito nenhum, pelos que nega serem seus sujeitos. Há diversas variáveis internas e externas ao movimento que costumam influir no processo, mas eu gosto de pensar de já construir, que é muito do que a gente tem feito, uma outra forma de escola. Que aí é isso, é construir um novo tecido social, uma nova pedagogia. Ponto. Por isso, a realidade nacional é bastante heterogênea nesse sentido. O fato é que uma boa parte das escolas do assentamento, nos acampamentos, a situação objetiva obriga a ser diferente, continua realizando seu trabalho sem qualquer vínculo com a organicidade do movimento. A ocupação da escola ou não aconteceu, ou foi feito o seu pedido de reintegração de posse. Então, novamente, nós precisamos voltar a olhar para as escolas. E isso, todos esses sentidos amplos, né? Da ciranda à mística. Da ciranda à produção. E escola, num sentido efetivamente pedagógico de um outro tecido social. Senão a gente está representando e apresentando o mesmo processo de pensar que é veiculado pela escola, ainda que com conteúdo fundamentalmente diferente, sob a forma desse jeito de pensar, que é um jeito de pensar construído por uma construção dominante, né? Então, tem esses elementos que é o que a gente está explorando aqui, né? E óbvio, eu estou falando aqui de um modo muito geral, porque eu estou pensando, a gente ainda não fez nenhuma revolução, a gente não transformou as coisas efetivamente. Então, tudo bem, a gente pode estar em outro ponto, a gente pode estar em outro espaço e tal, não sei o quê, mas para alguém isso daqui ainda é realidade. E a gente tem que trabalhar com isso. Né? Eu acho que também tem que ter essa dimensão. De qualquer maneira, com todos os limites que as próprias análises internas do movimento não cansam de apontar, é essa organicidade que tem permitido a disseminação da vontade generalizada de estudar, de que fala João Pedro na epígrafe deste capítulo, que também tem permitido eventos nacionais do porte da primeira Enera, assim como construiu as condições para que se desenvolvessem as outras marcas desse mesmo momento. A segunda marca, então, é a da elaboração teórica coletiva da proposta pedagógica do MST para suas escolas. O processo começou, e aí ela cita o Stedley falando, né, que é difícil você dizer quando as coisas efetivamente começaram, tá aí embaixo, com as discussões dos encontros nacionais que seguiram o de 1987, e que, através de seus participantes, refletiam as práticas e as perguntas já formuladas nos estados. A cada encontro eram retomadas as duas questões que foram transformadas em eixos da reflexão coletiva naquele período. O que queremos com as escolas dos assentamentos e como fazer essa escola que queremos. Em um dos encontros do Coletivo Nacional de Educação do ano de 1990, foi tomada uma decisão, processada pelo menos desde 87, sobre o que viria a ser um dos aspectos importantes desse processo. Esse coletivo deveria elaborar por escrito a proposta de educação do MST. A avaliação foi a de que, dada a rotatividade das pessoas que participavam da discussão em cada encontro, a memória oral, ou apenas o registro em relatórios sucintos, não estava sendo suficiente para avançar na reflexão e influenciar mais massivamente na prática. Já seria tempo de dar um salto de qualidade na discussão, a exemplo do que o movimento fazia também em outras áreas. Escrever a proposta seria o jeito de avançar em dois sentidos: socializando mais gente o que se discutia nos encontros e tendo que dar um formato de elaboração mais rigoroso teórico às questões tratadas. Como não se sabia bem a que resultados o grupo chegaria, a palavra proposta parecia aliviar um pouco o peso da responsabilidade assumida por aquele jovem coletivo. Para ajudar na tarefa, foram convidadas algumas pessoas que, já há algum tempo, assessoravam os encontros de equipes da educação dos estados. E o Coletivo Nacional de Formação, com uma trajetória mais antiga na organização, foi definido como um dos espaços principais de interlocução política com as instâncias do MST durante essa fase inicial do processo. O desafio era duplo: avançar na elaboração e simultaneamente traduzir em linguagem capaz de ser compreendida pelo conjunto do movimento, em especial pelos professores e pelos outros militantes que nesse momento ajudavam na construção da organicidade do trabalho dos acampamentos e assentamentos. Talvez por isso o primeiro texto, O que Queremos com as Escolas dos Assentamentos, tenha passado por pelo menos 5 ou 6 versões antes de ser editado sob forma de cartilha em meados de 91.
os materiais escritos que seguiram a ele tiveram um processo bastante semelhante. E aí ela recomenda, por exemplo, né, os cadernos de formação número 18 do MST, que é olhado para isso. Então tá aí, ó. Coisas que morcego precisa pegar. Caderno de formação número 18. E os cadernos de educação. Os materiais escritos, foi beleza. Um elemento importante desse processo diz respeito aos métodos de princípios. Método de princípios. Através do qual o movimento entendeu que devia ser feita essa elaboração. Se o objetivo era ter uma proposta nacional, então o jeito era buscar todo um acúmulo das experiências e das discussões já realizadas em princípios organizativos e pedagógicos que pudessem orientar sem normatizar o trabalho e educação em todos os acampamentos e assentamentos do país. Tal como foi feito em relação ao conjunto das lutas do MST, era preciso clarear as convicções e os valores que deveriam nortear a ação das escolas vinculadas ao movimento. Como explica João Pedro, no início do movimento, os princípios foram a forma de considerar os aprendizados das lutas e das organizações anteriores. Não eram normas deliberadas, mas também não eram só sugestões. Eram princípios, ou seja, aquilo que, se fosse respeitado, nos ajudaria a avançar. É aquele, se ajudar, nós se ajuda. Foi assim que surgiram os princípios organizativos do MST. Implantar regras na marra seria imobilista. Só difundir princípios e achar que naturalmente se realizariam seria idealismo. Mas, no método dos princípios, está o caráter dialético do nosso movimento. Ai, não. Definimos os objetivos e princípios, e daí o processo vai se adequando à realidade, com suas contradições, seus ritmos diferentes. Somos um movimento social, um movimento de massas, com pessoas que agem de formas diferentes. Às vezes dá a impressão que a realidade não deslancha, mas é a natureza desse processo, que pode andar mais rápido num lugar que um outro, o que permite sua implementação. Não me preocupo com a homogeneização, porque é justamente a diversidade da implementação dos princípios que dá riqueza ao nosso processo. A realidade vai integrando com os princípios e gerando novas sínteses. Na produção coletiva inicial desta primeira síntese dos objetivos e princípios da educação no MST, podem ser identificadas 3 fontes principais. A primeira delas foi, então, as experiências e as perguntas trazidas pelos sujeitos mais diretos do trabalho da educação nos acampamentos e assentamentos, através de um processo de sistematização que já havia sido iniciado em alguns estados com tempo maior de trabalho. A segunda e a terceira fonte, a gente continua no próximo vídeo. Nossa, agora eu fui maldoso, né? Parece novela, desculpa, gente, foi mal. Foi, enfim, sem querer. Mas, eu acho que, enfim, passou de 40 minutos, tá bom. Vocês viram que é denso, é muita coisa, a gente está passando por estrutura organizativa, por discussões, está me trazendo pessoalmente muitas reflexões, e eu acho que é isso, né? Acompanhe os próximos capítulos para ver o desenvolvimento disso. E a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, seguir nas redes sociais, apoiar a Caverna. Até mais. Um grande beijo. Tchau!